Olá, pessoal. Só terminar aqui. Vamos lá. O doutor Arnaldo já chegou. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui o tema da live. Preservação. Tudo bem, gente? Enquanto o pessoal está entrando, eu só tô colocando aqui o tema da live. Preservação da fertilidade para pacientes. Tudo bem aí? Oncológicos. Então vamos lá, vou colocar aqui a fitinha, Outubro Rosa. E aí vou colocar aqui já a página do Dr. Arnaldo Cambiaghi, para quem quiser seguir. Arnaldo. Pronto. Vamos lá. Fixei o comentário. Dr. Arnaldo já está aqui. Deixa eu tirar o som aqui do outro. Vamos ver se o doutor Arnaldo consegue me ouvir. Boa tarde! Que saudade! Que bom ver você ao vivo, tá bonita. Nossa, sempre bonita, lógico, mas eu tenho que mostrar aquele momento que está mais especial ainda. Pus um rosa hoje. Pus um rosa. Tudo a ver. Olha, se eu tivesse essa percepção, eu já vou começar parabenizando você pela iniciativa de começar no 1º de outubro com um assunto tão interessante, tudo a ver. E eu tenho uma camisa rosa e eu, na verdade, não me deu isso. Devia ter colocado. Mas dá tempo, se quiser vou trocar. Mas não acho que não é necessário, não. Se nós falarmos mais do assunto, o que importa é o conteúdo, né? Exatamente, exatamente. Doutor, muito bom ter o senhor comigo, assim. Tava morrendo de saudade de uma live assim, com o senhor, de verdade. Fazia tempo que a gente não falava, né? E, na verdade, assim, eu vim já pesquisando, faz tempo que eu tô querendo falar isso. Na verdade, gente, a gente marcou essa live tem mais de um mês. Certamente mais de um mês. Né? Porque a gente já começou a pensar o que poderia ser e vem tudo, né, doutor? A preservação da fertilidade, aí vem os pacientes oncológicos, vem um monte de dúvida, pergunta. Então, eu acho que o momento é muito pertinente para a gente já começar. Vamos se falar muito, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que seria muito legal a gente começar o mês e falando, já dando recado e as pessoas vão seguir. Porque a gente precisa quebrar uns paradigmas, né, doutor? Eu acho isso muito importante, eu acho a sua iniciativa, e aliás essa iniciativa de preservação da fertilidade em pacientes oncológicos é uma iniciativa minha muito tempo atrás começou. E eu comento com você que há muitos anos atrás, quando começaram os primeiros dados sobre congelamento de óvulos, passa avião aqui, eu moro em Moema, um avião lá em cima, então é normal. E aí é só hora que no fim do dia já começa a aumentar a frequência. Conheço bem por aí. Então, muito tempo atrás eu comecei com essa iniciativa e fiz naquela época um booklet bem pequenininho, que até eu quis achar onde está, porque já mudou, virou um livro que eu vou mudar daqui a pouco, um livro que é só de preservação da fertilidade. E eu mandei distribuir para todos os médicos hematologistas, porque o câncer de maior incidência no jovem, um deles é a doença de Hodgkin, que é cuidado pelos hematologistas, para os mastologistas, para que eles tivessem a iniciativa e conhecessem mais o que a medicina reprodutiva poderia fazer pelos pacientes que estavam com câncer. E naquela época eu fiz, junto com aquele curso que eu faço todo ano, esse ano vai ser o 20º, eu fiz um adendo sobre o primeiro simpósio de preservação da fertilidade, era uma coisa muito nova. E dos profissionais interessados realmente, diretamente preocupados com isso, vieram só 3, e foi junto com outro. Porque se falava que não era tão importante. A cabeça do oncologista naquela época, a importância, o que importa é a sobrevivência da paciente, e não há dúvida nenhuma. Mas a gente sempre debatia o assunto, porque essas pacientes vão quase 90%, pelo menos daí para cima, a grande totalidade, principalmente na doença de Hodgkin,
vai ser recuperada a doença, e aí vem aí a percepção, e a minha fertilidade? Então, em uma dos textos que eu já estudei, tinha uma frase muito interessante. E naquela época, quem falava em preservação da fertilidade não eram médicos, eram pacientes, que eram celebridades do mundo, que falavam sobre esse assunto. E a frase que chamou a atenção, que ela falou, essa pessoa, essa paciente: eu não chorei porque eu estava com câncer, eu chorei porque vi que poderia perder a minha fertilidade, mostrando aí a importância que tem a fertilidade. E nós que convivemos com mulheres e com homens também, né? O nosso grupo é homens e mulheres sempre voltando, os dois, sabe, a importância da construção de uma família, a importância de você ter limites para conseguir ter um filho quando tem dificuldades. E, aliás, essa dificuldade que as pessoas têm é que nos entusiasmam a cada vez estar mais centrado em o que vamos fazer de melhor para conseguir ajudar essas pessoas. Então, vem a dificuldade, mas causa entusiasmo. Então, esse booklet, até eu separei aqui, e ele virou esse livro aqui que eu fiz na época, que é um manual, que era Oncofertilidade na Prática Médica. Direto ao assunto. A preservação da fertilidade em pacientes com câncer. É um livro que foi feito para médicos. Eu gosto de ressaltar que eu tenho esse hábito sempre, quem me conhece, quem se consulta comigo, que é sempre direto ao assunto. Às vezes eu sou até tão direto, eu falo sempre que as pessoas, eu sou com as pacientes da maneira que eu quero que as pessoas sejam comigo. Direto ao assunto. Resolve. Então, todos eu ponho aqui, direto ao assunto. Os 3 livros que eu tenho para médico, eu ponho direto ao assunto. E aqui eu ponho como é o diagnóstico, o que é importante, qual o prejuízo que cada tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, pode causar ao paciente com problemas oncológicos e o que a gente pode fazer para preservar a fertilidade. E não tem coisa melhor do que você ver que a paciente está curada do câncer e você conseguiu ainda dar a oportunidade de ela ter a sua família. Então, eu tenho um monte de histórias interessantes para contar e já passamos por isso, mas no decorrer da nossa conversa eu vou introduzindo algumas historinhas da experiência do dia a dia. Gente, vocês sabem que o Dr. Arnaldo, assim... Bom, o Dr. Arnaldo é o meu médico, né? Ele que meus laços de fita vieram através da mão dele, né? Isso eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de falar para todo mundo, assim. Então, eu tenho gratidão eterna, ele sabe, todo mundo sabe disso. E eu quero que eu já completo, eu também tenho meu maior orgulho de ver o trabalho que você faz por essas pacientes que se espelham em você, que vê o grau de felicidade sua, da sua família, suas filhas, que você é um caso que a felicidade independe da origem do óvulo. Você sabe que eu já falei uma frase que eu comento sempre, que o óvulo tem uma importância minúscula na formação de uma família, que você ajuda muito, e muitos pacientes que chegam para mim se espelham em você para ver que isso é pura verdade. E eu digo que para nós, fazer um tratamento para ovo-doação, que é uma coisa que você fala bastante, é um grau de felicidade, porque o que elas agradecem, e agradecem as duas, né? Tanto a doadora pela oportunidade de doar óvulos, e a receptora que recebe os óvulos e também tem a sua oportunidade de ter a sua família. Ai, doutor, eu fico super feliz, assim, porque o senhor sabe disso, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer nada, eu simplesmente queria ajudar as pessoas para não passarem pela solidão que eu passei, né, por todos esses pontos. E, de repente, quando eu vi, assim, eu estava atingindo, chegando a lugares que eu nunca imaginei, assim. E depois da gestação da Viviane Araújo também, ela tem me ajudado, ela tem compartilhado os posts que eu tenho feito, e a página, assim, eu tive alcance de 2 milhões em 30 dias de pessoas, né. E aí eu vi o quanto a gente precisa falar, porque as pessoas vêm com dúvidas assim, que eu falo, meu Deus do céu, eu preciso ajudar essas pessoas, e muitas delas também com problema de câncer. E aí, eu também passei por uma situação agora, há pouco tempo, hoje inclusive era aniversário da minha irmã mais velha, e se ela estivesse viva. E ela faleceu de câncer, então assim, hoje um dia meio assim, depois eu acordei, depois que eu me lembrei disso, né, mas tudo bem. E aí eu fico pensando como que a gente pode ajudar esses pacientes, né?
para construir a família, porque não tem, primeiro que não tem idade, né, doutor? O Não. negócio do câncer. E segundo, precisa se quebrar muito o paradigma, porque as pessoas entendem ainda que quem dá a infertilidade é o câncer, né? E, na verdade, a infertilidade é o tratamento que é feito com eles que faz você perder a fertilidade. É isso, doutor? Exatamente assim. A evolução da medicina é fantástica. Porque os cânceres que matavam uma grande parte das pessoas, hoje em dia conseguem se tratar muito bem. A quimioterapia, a radioterapia, as cirurgias mais avançadas conseguem dar uma sobrevivência muito grande, só que tem o efeito colateral de poder levar à infertilidade. E aí, a chance de levar à infertilidade vai depender do tumor, qual é o tumor e da localização. Você fala assim, uma das histórias que eu lembro, que uma vez eu fui chamado para ir a uma cirurgia de uma paciente que eu não conhecia, era no Hospital do Câncer. Era uma cirurgia de uma jovem de 26 anos que tinha um câncer muito avançado. Então, meu papel lá foi como convidado, só para tirar fragmentos do ovário dela para congelar. Mas eu não conhecia a paciente, as irmãs dela vieram falar comigo antes, eu fui lá participar somente como convidado. A cirurgia dela demorou 26 horas. Foi uma cirurgia vasta. E foi tirado os fragmentos do ovário, que é uma técnica que pode ser feita para alguns casos. E antes de congelar os fragmentos do ovário, a gente faz um exame anatomopatológico, que é a análise daquele fragmento, para ver se tem metástase no ovário. Porque se você vai congelar um fragmento de ovário que tem câncer nele, como é que você vai depois reintroduzir naquela paciente? Então, faz parte do cuidado, a análise desse fragmento. E quando foi feita essa análise, veio que tinha metástase no câncer do ovário. E aí eu chamei as irmãs e falei que não poderia fazer isso, de reintroduzir. A única maneira seria o xenotransplante. Xenotransplante é você introduzir o fragmento num animal de laboratório, fazer desenvolver aquele fragmento no animal e depois aspirar os óvulos. Mas é uma coisa extremamente experimental, não tem nenhum caso relatado no mundo. Isso era improvável. Eu que achava que precisava conversar com elas, porque eu sei como é que funciona a parte emocional da paciente com tumor desse. E as irmãs prontamente falaram antes daquilo que eu pensava. Doutor, congela assim mesmo, porque eu acho que vai fazer bem para ela. Eu achei interessantíssimo, porque eu acredito nisso. Porque ela não precisa saber disso. O importante é que, quando ela estiver recuperada, ela saiba que tem a esperança de ser mãe. Eu concordei plenamente, porque você acordar de uma cirurgia vasta como essa, e aí você fala, olha, você jamais vai ser mãe, é uma coisa extremamente arrasadora. Eu concordei e foi congelado o fragmento dos ovários dela. E aí, vamos deixar. E essa paciente, como veio por indicação de uma outra paciente, ela veio lá do Nordeste, eu soube que ela está viva super bem. E é claro que depois que as coisas sejam recuperadas, você vai introduzindo a verdade para ela e vai vendo uma outra maneira de fazer ela suportar um momento como esse. Então, assim, é uma coisa importantíssima. Eu digo porque a vivência, o nosso convívio diário é com mulheres ou casais que têm problema de fertilidade. E nessa fase inicial, os oncologistas, hematologistas, eles eram muito resistentes a preservar a fertilidade. Eles falavam a seguinte frase com frequência: ah, não, mas a sua chance de ficar infértil é só 20%. 20%, meu Deus do céu, é muita coisa. Se eu posso garantir alguma maneira de preservar a fertilidade, por que não? Mas eu vou abrir um parênteses aqui também, porque a gente fala muito das mulheres, né? Mas preservar a fertilidade é para o homem também. Então, embora o homem não nos procure diretamente, é importante que saibam. A gente vê histórias de pessoas, de homens que vão fazer uma quimioterapia e nem sempre o oncologista tem a iniciativa de falar, congele o seu sêmen.
Então, Uhum. então, homens têm doença de Hodgkin, homens têm câncer de testículo. E eles podem ser sem o testículo, colher o sêmen e congelar. A diferença entre o homem e a mulher é que para o homem tudo é mais fácil. Então, o homem, para colher o sêmen e congelar, é como ele colhe por masturbação. Ele se masturba, colhe o sêmen e vai ter aquele frasquinho congelado. Agora, a mulher é tudo mais complicado. Mas a gente vê na luta que a gente tem que cada vez os resultados são melhores. Fantástico. Fantástico. Então, Na verdade, a medicina está super avançada, né, doutora Arnaldo? Eu vejo, assim, atualmente, antes eu tinha muito medo, assim, eu tinha amigas que, conheci pessoas que morreram de câncer, né, de mama, por exemplo. E hoje eu tenho amigas que já passaram pelo tratamento, estão passando pelo tratamento e estão super bem, né? Então, assim, isso a gente se deve, né, à medicina avançada cada vez mais. mas Então, isso é super importante quando a gente coloca, olha, faça a preservação da fertilidade, porque na verdade, assim, ninguém nunca espera que vai acontecer, né? É a coisa que não é avisada, né? Ela é escondida, né? cada vez mulheres, voltando ao assunto das mulheres, porque eu acho que a parte mais afetada é igual ao homem, mas para a mulher a preservação da fertilidade é mais complexa. Uhum. Tá vendo um chorinho aqui? O bebê Netinho. é o netinho que nasceu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, Sem meu pai problema. veio aqui. Tá aqui. Estou recebendo aqui uma notícia, alguém pediu para votar no candidato dela, que é uma paciente minha, que o candidato, que o marido dela é candidato, e eu vou votar nele. De repente ela está no ar, eu vou votar no seu marido sim. Tá bom? Ah, legal. E aí, então, assim, são coisas que aí tem que ficar atento. Em primeiro lugar, que a gente fala, e esse é o objetivo do Outubro Rosa, isso que é importante deixar bem claro também, é o diagnóstico precoce do câncer de mama. É estar atento e ir ao ginecologista com frequência, fazer os exames, porque todo câncer que é diagnosticado precocemente, ele é muito mais fácil tratado. Aliás, toda doença que é diagnosticada precocemente, o tratamento é muito mais fácil. E, aliás, Aquele ditado antigo vale, né? Melhor prevenir que remediar, né? Em qualquer mas situação. a prevenção é tudo, em todos os sintomas. A gente faz essa campanha para todo mundo. E no caso do câncer, tomando iniciativas, é muito mais fácil a recuperação e a preservação da fertilidade. Porque se você vai ter um tratamento, um câncer mais avançado, o tratamento vai ser mais agressivo também. E nessa Uhum. agressividade do câncer, também deteriora muito mais a sua reserva ovariana. E o impacto psicológico que causa é uma coisa dramática. Aquela raiva, o desgosto, a depressão, a frustração, porque eu. Então, e a gente fala que a fertilidade é algo muito é fundamental, porque quem me ouve, quem me acompanha, sabe que eu falo que o meu papel deve ser sempre ajudar as pessoas a criar as suas famílias. E aí você está falando de uma coisa que nós fizemos, você está falando de alguma coisa do passado. Naquela época eu comecei a me preocupar demais com isso. Eu fiz até um programa chamado Os Frutos da Vida. Foi uma movimentação que eu fiz para fazer tratamento gratuito de preservação da fertilidade para pacientes com câncer. Isso aí essa história começou quando uma vez eu tenho uma família, veio o pai, a mãe e a filha junto. E essa jovem também veio de um outro estado e ela vinha para a Beneficência Portuguesa para fazer um tratamento de quimioterapia por uma doença de Hodgkin. E aí ela tinha a orientação de congelar os seus óvulos. Naquele momento sentou a mãe, ela do meu lado, e o pai no sofá de trás da minha sala. E aí, explicando como era, aí, em um certo momento, ela perguntou qual o valor desse tratamento. E eu normalmente não falo em dinheiro, mas ela insistiu e falou: você pode dar só uma base, quanto vai custar esse tratamento? Eu falei: eu não falo, mas para ter uma base, eu vi que era uma família que parecia que não tinha muitas posses. Eu falei, naquele momento, a mãe olhou para trás em direção ao marido, ao pai da jovem,
como tivesse pedindo consentimento, como dá para pagar? Ele fez assim, aquela cara assim, eu falei, nossa, me cortou o coração, né? Aí eu perguntei, caramba, não dá, né, para cobrar. É porque não tem necessidade. Aí não falei nada, mas ela ficou, caramba, coitado, vim lá com uma filha, que naquela época tinha a idade das minhas filhas, com uma dificuldade financeira, vindo de longe. É que negócio, graças a Deus, a gente trabalha bastante, tem várias pacientes. Qual a diferença para mim de fazer mais um caso de aspiração de ovos? E eu não falei nada, mas no final eu não cobrei nada, eles ficaram tão agradecidos. Aí eu falei, não, esses casos, essas pessoas que precisam, eu tenho que fazer a minha colaboração. E aí, inspirado num programa aqui nos Estados Unidos chamado Heart Beating, eu fui procurar instituições de laboratório que estavam dispostas a se juntar a esse programa de preservação da fertilidade de pacientes com câncer, que eu chamei de os frutos da vida, que está até hoje no meu site. Aí foi muito bem, as pessoas vinham, era um prazer. Aliás, era um misto de prazer e um misto também de angústia, porque quando via aquelas jovens com câncer do ovário, dá uma certa dor, porque você acaba ressentindo a dor que elas sentem, né? Tão jovem, perdendo a fertilidade, não com a mesma intensidade, mas a dor reflete na gente, em mim reflete. Claro. E aí, o ano passado, essa empresa de laboratório que fornecia os medicamentos encerrou, que não ia fazer mais isso. Mas eu mantenho até hoje o programa Os Frutos da Vida, dando a nossa colaboração de não cobrar absolutamente nada para congelar ovos, a parte médica, porque, lógico, eu não posso fazer generosidade com outros que participam do programa. Mas a parte médica, a gente colabora, não cobra nada e faz isso com muito prazer para ajudar essas pessoas. E aí foi com essa moça que eu fiquei sensibilizado e vi que tem que ajudar. E realmente o câncer é uma doença assim mesmo devastadora do ponto de vista psicológico. Ela amenizou com o tempo, né, a recuperação. Tive câncer de tireoide, Hodgkin, são praticamente todos tratáveis, todos são tratáveis. Câncer de mama tem que ser precoce e nós temos que fazer nossa colaboração procurando ajudar esses casais aqui. Eu tinha até anotado algumas coisas importantes, mas eu falo sempre do impacto psicológico e falar essas coisas que tem que ter. Aliás, uma pergunta que eu botei uma caixinha de perguntas hoje de manhã e chegaram algumas dúvidas. Uma das dúvidas que eu acho que é muito interessante, eu até vou rever quais são exatamente, mas as pessoas mandam muitas perguntas que não se relacionam com esse tema. Então, conforme eu prometi, eu respondo nos meus perguntas cabeludas do domingo, que vai ter sempre, mas esse aqui é um tema bem objetivo, é preservação da fertilidade em pacientes com câncer. E perguntou o que fazia quando tinha com câncer de mama já tratado, como é que a gente fazia para preparar. E no caso dessa paciente que mandou a mensagem, ela falou que ela vai fazer com ovos doados. Tudo bem, já ameniza o impacto, mas e o preparo do endométrio? Como é que prepara o hormônio? E é bom sempre deixar claro que todos esses casos oncológicos eu só faço quando vem com uma autorização do oncologista e do mastologista, no caso do câncer de mama, que eu não posso ousar no meu limite, porque eu não sou oncologista. Existe uma série de detalhes que envolvem receptores hormonais, coisas importantes que pode, que não pode, mas eu só faço tratamento com autorização do oncologista. E aí o que a gente faz sempre é aquilo que a gente faz, é aquelas transferências embrionárias. Nesse caso, eu estou falando de uma pergunta que veio, que é óvulo doado. Eu faço a transferência embrionária em ciclo espontâneo. Nesse caso, eu te falei, ela menstrua normalmente. Então, são alternativas que a gente pode ter específicas para cada caso. E aqueles casos que nós vamos estimular a ovulação, porque ela ainda tem ovulação, eu também, como sempre, só com autorização do mastologista e do oncologista. Eu não posso passar na frente dele. Ele autoriza, eu vejo se tem alguma limitação nos marcadores, se tem receptor hormonal. E aí a gente tem alguns recursos específicos próprios, adequados para quem tem
câncer de mama. É você juntar com aquela droga letrozol, que não deixa subir o estradiol, é você fazer o trigger também para não subir o estradiol. Existem estratégias específicas para essas pacientes oncológicas. O doutor, eu fiquei bem feliz porque, assim, com esse tema que eu fui soltando já, desde que a gente tem falado da live e tal, tem o esposo, o marido de uma paciente, né, de uma seguidora e tal, ele entrou em contato comigo e eu achei muito legal isso, né? Porque quando o marido participa, já é um peso muito grande, né? E quando o marido participa, eu acho que dá uma calma, né, no nosso coração, é muito importante. Então ele veio buscar as informações e tem buscado. Então hoje ele me mandou uma mensagem de manhã e falou: Luli, muito obrigada pelo que você está fazendo. Eu gostaria de participar, mas eu vou estar trabalhando, alguma coisa assim. Não sei se eu consigo entrar. E aí ele falou: eu posso falar a pergunta? Pode. E aí ele me mandou as perguntas. Então eu gostaria de fazer a pergunta que ele mandou em áudio, e para o senhor responder para ele, porque eu acho que é muito importante, vai ter muita gente também no mesmo tema. A pergunta dele é a seguinte: a mulher dele tem 32 anos, ela teve câncer no ovário, ela tirou os 2 ovários. E a preocupação dele, se isso poderia afetar a saúde dela, fazendo com óvulos doados, por exemplo. E se o óvulos doados, por exemplo, poderia causar algum problema para as crianças. Então, eu já imagino que a pergunta dele está em sentido de, com óvulos doados, passar alguma coisa do câncer que a mulher teve para essa criança gerada por óvulos doados. Né? E se esse tipo de câncer é comum no tratamento de FIV, desse de câncer de ovário. Pelo que o senhor falou, eu já entendi que sim, né? Que é super comum. Mas eu gostaria que o senhor falasse essas respostas assim para ele, para que tranquilizasse, ou enfim. O câncer do ovário é um câncer bastante agressivo e o tratamento tem que ser cirúrgico, dependendo do estágio que estiver, é complementado com quimioterapia, algo a mais compatível com aquele tumor. Eu deixo sempre claro que eu, como médico da reprodução, eu não sei detalhes, porque a própria oncologia tem o quimioterapeuta, para cada tipo de câncer tem um esquema de drogas, são drogas novas, e o oncologista sabe o que deve fazer. Conforme o tipo de quimioterapia se foi feito, existe um tempo que deve ficar sem engravidar. Mas se ela retirou os 2 ovários, com certeza não vai haver nenhuma impregnação no organismo que possa passar para esse embrião que vai ser gerado com óvulo doado. Então, tranquilamente, sim o tratamento com óvulo doado, vai dar tudo certo, está curada e não há nenhuma chance de passar esse câncer para o embrião. Até vou dizer para você o seguinte: às vezes as pessoas têm sempre a preocupação com a hereditariedade de um câncer. Meu Deus do céu, existe hoje em dia, é bom de falar disso, que tem o câncer de mama, existem alguns genes, que é o BRCA1 e o que a gente chama BRCA1 e o BRCA2, que são genes responsáveis pelo câncer de mama. E esses, sim, podem ser passados de maneira hereditária. Eu acho que a história mais clássica é da Angelina Jolie, que tirou as mamas porque a mãe morreu de câncer, a tia morreu de câncer, então ela tirou a mama. E existem alguns tipos de câncer que são hereditários, que você pode fazer uma pesquisa genética no embrião para tirar essa possibilidade nas crianças que vão nascer. Mas o câncer de ovário, normalmente, não tem essa hereditariedade. Lógico que existem tipos específicos, mas é claro que o oncologista falaria isso. De qualquer maneira, se o óvulo é doado, não há nenhuma importância nessa hereditariedade. Então, que tenha filhos e que tenha muitos filhos. Com 32 anos, óvulo doado, dá para ter uns 5, 6 filhos. Quanto mais filhos, melhor. Obrigada, doutor. Entendeu, né? O recado. Deixa eu ver as duas aqui. Eu já doei meus embriões, calma. Dia 4 eu estou fazendo 50 anos, não dá para ficar correndo atrás de criança mais. Tenho duas ainda. A gente sempre dá um jeitinho, viu? Né?
E, doutor, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É importante a gente falar, a gente está falando, obviamente, de Outubro Rosa, né, do câncer de mama e tal, mas, na verdade, a gente está falando da preservação da fertilidade em relação ao câncer. E o homem também, é muito importante a gente falar, porque o homem também, quando tem qualquer problema de câncer, ele também pode fazer a preservação da fertilidade congelando o sêmen antes. Mas também eles não vão, até por machismo talvez até, eles não vão atrás da informação para saber o que fazer antes. Mas seria importante, né? Eu acho que essa informação é importante porque para as mulheres saberem como lidar com isso, né? Porque o marido não vai, mas a mulher vai. E é importante que ela saiba porque é um risco que ela também corre com a infertilidade, né? Na verdade, a infertilidade passa a ser do casal, né? Mas eu acho que hoje em dia a parte masculina acaba dependendo muito mais do oncologista e do urologista, porque ele não nos procura. Uhum. Eu acho que tem exemplos que passam sempre de celebridades, que eles contam que congelaram o sêmen por esse motivo. Lógico que em alguns casos não dá. A grande preocupação que a gente tem é com o câncer de testículo em crianças, que aí ele não tem como se masturbar, não tem como coletar o sêmen. Mas, mesmo assim, é possível se fazer uma biópsia e preservar a fertilidade. O que é muito difícil, eu entendo perfeitamente, são pais que têm um filho, criança, com câncer, e se preocupar com a fertilidade do filho, e fazer uma biópsia daquela criança. Porque, lógico, ele está tomado por aquele sentimento de amor, de desgosto, de depressão de uma criança com câncer, falar que vai fazer uma anestesia para preservar e pensar no futuro, é difícil, é uma possibilidade, então não é aceitável. A gente vê muitas dificuldades que tem as pessoas em aceitar alguns tratamentos quando é criança. Eu vou até puxar uma janelinha para a endometriose, que eu puxo por quê? Porque se fala do tratamento precoce, o diagnóstico precoce em adolescente. Agora, é difícil você convencer uma mãe permitir fazer uma laparoscopia numa adolescente porque tem cólica. É o ideal, mas o sentimento materno, e isso eu sempre admiro as mães, né? Porque as mães têm aquele lado protetor à filha, e você, então, ela permitir fazer uma laparoscopia na filha. Ficou ainda desculpa, mais. doutor. Ei! Arnaldo? Oi! O que o doutor Arnaldo fez? Conta pra ele. E depois a sementinha na barriga da mamãe. E depois nasceu duas meninas que chamam João Gabriel e Isabela. E a Isabela e a Gabriela é o quê, meu? Laço de fita. Meus laços de fita. Fala um beijo, doutora Arnaldo. Cada dia mais linda. Falou aí pra ele aqui, Rô. Aqui, o Rô também, ó. A família Trapo, ó. Fala um oi. Que moderno, com a barba. Eu tenho que deixar minha barba mais... Foi o furacão, foi o furacão. Furacão, isso aí. Vai lá. Um abraço. Tchau, um abraço. Segura as meninas lá. Então, não, a barba eu já pensei em deixar, mas não vai dar certo. Olha o doutor Flávio Braga aqui, eu já vi live de vocês dois, live deles também, muito querido também. Flávio Braga é dos profissionais que faz ultrassom melhores do Brasil. Eu sou impressionado com a qualidade dos exames de ultrassom. Ele sabe que ele é bom demais e as minhas pacientes de Vitória, indico todas para ela. E a minha filha queria fazer ultrassom com ele lá em Vitória, que foi até Vitória, nem sempre é tão fácil assim, mas ele é um astro do ultrassom obstétrico, perfeito. Doutor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. É uma curiosidade minha que veio agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas quando o senhor começou a falar, me veio isso na cabeça. Quando eu estava na universidade, faz um tempo, a filha de uma amiga tinha 3 anos e ela teve uma leucemia, uma menina. Essa menina de 3 anos com leucemia, ela também pode vir a ter problema com óvulos por ser criança? Ou como que funciona nesse caso, uma criança? Isso me bateu agora que o senhor comentou. Mas o tratamento, porque nessa fase, então vamos recordar aquilo que a gente sempre fala sobre reserva ovariana. Uma criança, quando nasce bebezinho na hora,
tem 2 milhões de óvulos, que vão se perdendo quando chega na puberdade, tem 400 mil e vão perdendo 1.000 por mês, aí aquilo que você já sabe, que vai diminuindo 12 mil por mês, por ano, chega a 50 anos e os óvulos já terminaram. Nessa fase, são as ovogônias iniciais. Agora, a leucemia, ela deve ter recebido uma quimioterapia. Então, essa terapia, bem provável que tenha levado a algum prejuízo. Lembrando aqui que o câncer hematológico, e quando é hematológico eu ponho leucemia, doença de Hodgkin e doença não Hodgkin. Os três juntos correspondem a 42% a 45% dos cânceres da mulher jovem, quase metade. E depois vem a mama com 22%, que é um outro tipo de câncer importante. Então, o tratamento que vai ser feito vai ser por quimioterapia. E é esse que pode lesar. Agora, não tem como, né? Então, você imagina a sua amiga, uma filha com 3 anos, com uma leucemia, ficar pensando em preservar a fertilidade. Eu acho que, eu imagino um sentimento de mãe ou de pai, eu falaria... Aí vai Hoje essa menina está com 18, 19 anos, mas assim, será que de repente, quando você pensa, porque nesse momento eu imagino, assim, eu como mãe imagino que está curada, está curada. A gente não pensa, até porque naquela época a gente não tinha informação, como eu não tinha. E aí eu me deparei com a doação de óvulos para ter minhas filhas, né? Então hoje, de repente, pode ser que tá tudo bem, aí arranja um namorado e fala, putz, vou pensar em ter filhos, mas aí né, se depara com um problema que não pensou lá no passado. Eu vou te falar uma coisa muito interessante. Eu acho como a minha vida é essa, eu diria que se dane os óvulos dela, os óvulos do óvulo e acabou. Qual o problema? Isso é uma cabeça nossa. E eu defendo que isso não tem a menor importância. Eu fazer laparoscopia na minha filhinha de 3 anos, eu ia falar isso. Claro. Então, ninguém ia ter essa mentalidade. Então, isso é uma coisa importante. Eu ia fazer um comentário com você agora, fugiu, porque a gente vai falando dos assuntos, aí de repente fala, nossa, eu vou comentar isso. Mas era algum assunto relacionado a esse problema. Mas eu acho que é assim. Eu queria lembrar que essa semana eu atendi uma jovem de 26 anos. Então, veja como você é importante na sociedade médica. E 26 anos, ela começou falando, veio com a mãe, solteira. Ela começou a falar que foi a ginecologista que mandou para mim, dizendo que não estava menstruando. Eu abro o exame dela e vejo o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, de 70. Eu vejo o antimileriano, não, anti-antimileriano. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, vai sobrar para mim dar notícia para ela? E eu não estou preparado para isso. E eu vendo ela conversar, eu já fiquei estressado, porque eu não quero eu falar isso. Como é que eu vou sair dessa de uma maneira... E eu te falei, eu sou direto ao assunto, é meu estilo de vida. Eu te conheço. Como é que eu vou amenizar isso? E aí ela falou, mas para mim é tranquilo. Eu quero saber o seguinte, eu vou poder ficar grávida, porque eu já achei óvulo doado é uma boa, eu já vi no Instagram, falou do seu nome. Olha, para mim, eu só quero saber, eu vou poder gestar, eu vou uso óvulo doado. Eu quero tentar ver se eu consigo tirar um óvulo, vamos tentar, mas a chance é bem pequena, quase zero, mas acho que está no direito dela, e eu acho que é até interessante tentar, né, porque para tirar isso da frente. Mas era com 26 anos, quando ela falou, já aceito a doação, acho que não tem nada demais. Eu falei, nossa, menina, como você é evoluída. Porque nós sabemos que ao enfrentar paciente, no começo você fala em ovodoação, é um choque muito grande. Quem passou por isso sabe muito bem. Essas meninas sabem, essas pacientes sabem. E eu que venho de algum tempo, eu comento que a vida ficou muito mais fácil para falar de ovodoação do que antigamente. Quando eu falava em ovodoação há 20 anos atrás, as mulheres, os caras achavam que eu era um corrupto, que eu fazia alguma coisa errada, que eu estava enganando. Você me contou essa história. Eu falo para você, hoje em dia, você e outros pacientes que falam, que se teorizam, ajudam muito esses pacientes. Então,
Eu acho que a evolução é essa. Eu contei a história dessa semana, dessa jovem de 26 anos que os ovos doados, qual o problema? Eu fico tão feliz quando eu ouço isso, sabe, doutor? Porque eu acho que é falando. É que nem as minhas filhas, elas aprendem por repetição, né? Então, agora, por exemplo, elas estão falando inglês já. Elas estavam falando espanhol, português, né? Espanhol. E agora elas estão falando inglês. E elas são por repetição. E eu acredito que para se educar e se conscientizar, tem que ser por repetição. Né, para as pessoas não esquecerem, né, que existe, outras pessoas estão vindo e que as pessoas comecem a ser multiplicadores. Só a gente fazendo esse trabalho. É fácil? Não é. De verdade, não é. A gente encontra um monte de barreiras de preconceito, de coisas contra, mas se a gente acredita e vê o caminhar da coisa, não tem por que não passar adiante isso que eu vivo com as minhas filhas. Eu não tenho outra saída, doutor, para que eu não fale, gente, é isso. Né? Se a gente tem a condição de gerar nossos filhos, seja se a gente tiver passar por um câncer ou com uma doença genética, eu sempre falo, olha, faz o teste genético se você tiver no seu coração, se quiser tirar dúvida, conversa, faz um aconselhamento genético com alguém, né? Para que você realmente limpe seu coração, porque assim, quando você vê que você ainda tem possibilidade, eu só agradeço a Deus e a medicina, assim, todos os dias que eu falo, meu Deus do céu, que bom, minha doadora me doou essas duas joias que eu tenho. Né? E se eu não tivesse nem essa chance? Né? E você vê como a medicina evoluiu. Eu e a grande maioria, eu sei que você também, estamos muito satisfeitos com a evolução da resolução do Conselho Federal de Medicina que está ajudando. Essa resolução, até eu estava reclamando, entre aspas, caramba, eu escrevo um monte de coisa, tem um monte de coisa escrita. Cada vez que sai alguma coisa, eu tenho que trocar toda a resolução atual. Dá um trabalho danado. Reclamo nesse sentido, reclamo de resmungar, mas graças a Deus trocou. E essa, já entrando nesse assunto, essa atualização da resolução, que autoriza mulheres que, para útero de substituição, que não tem aquele parentesco até 4º grau, desde que sejam convenientemente aprovadas pelo Conselho Geral de Medicina, foi um grande avanço, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de ter alguém com parentesco até 4º grau. Então, isso que voltou atrás, a história dos 8 ovos, que é um desgaste enorme para a gente, eu acho que as coisas melhoraram bastante. E acho que esses avanços vem para melhorar. Nós já passamos por frustrações maiores quando, há um tempo atrás, não permitiam que mulheres com mais de 50 anos ficassem grávidas. A gente ficava indignado, porque a gente conhece mulheres com 53, eu faço até 55 anos, desde que esteja numa condição física excelente. E tem mulheres com 38 anos que é permitido, mas você nem quer que ela faça devido à condição clínica dela. Acima do peso, diabética, você sabe que é uma gravidez de risco. Então, sempre tem aquela parte que limita esse tratamento, mas depois vem a solução. E a história do sexo também, que o sexo, eu entendo a visão do Conselho Federal de Medicina, é que as pessoas não façam a fertilização por um motivo que eu vou considerar fútil, só para saber por que é um bebê de outro sexo. Nós que temos meninas, certo? Sabe que é uma maravilha agora fazer uma fertilização só pelo prazer, pela vaidade de ter um menino e fazer o que com os embriões que não são do sexo que você deseja? E para mim, eu falo isso claro em bom tom, descartar embriões pela lei, ok, pela ética, ok, mas me dói a alma porque o embrião tem metabolismo, o embrião ele tem consome oxigênio, que dê a chance esse embrião a nascer em outra família. Então, se eu fosse um embrião, eu não queria ser jogado no ralo, como diz assim, de uma maneira meio pejorativa. Eu queria nascer em outro lugar. Do embrião tá ótimo. E olha... Você sabe que eu não gosto nem da palavra descarte, né? Eu acho que é muito, muito pesada falar descarte de embrião. Eu não gosto dessa palavra, pra falar a verdade. Porque quando eu tive que doar os meus e falava, você vai descartar? Como descartar? Descartar como se fosse, sei lá, uma coisa que não te vale mais. E olha o tanto de valor que tem isso daí.
né? O valor que tem emocional para tantas famílias que estão esperando, né? E aí eu doei meus 4. Então eu acho que é muito prudente a gente falar sobre isso. Eu sempre tenho falado, sabe? Inclusive, para quem está preservando a fertilidade, mulheres que quer trabalhar, que quer postergar, enfim. É, congela. Se você realmente não tiver no seu coração, porque no meu não tava, virou a chave, né? E aí eu passei por tudo que eu passei. Mas se não virar a chave e você realmente não quiser, você doa. Olha que ato lindo, né? Você doou, agora você tem certeza que não é para você, isso tá bom, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas dê a chance para outras que tem milhões de mulheres aí esperando, né? Eu adoro, eu faço uma campanha, alguém perguntou, mas por que você tem tanto embrião doado? É que eu tenho, quando fala que vai descartar, até eu passo um sermãozinho, sabe? Um sermão meu, faça isso, faça isso. Quer dizer, às vezes eu escutei, não, para de falar. Tá bom, desculpe, mas eu fui a minha... Mas eu acho que É que, na preservar a verdade, eu acho que fertilidade... muita gente tem. Não, como é que preservar a fertilidade é uma coisa fundamental. Nós Claro. vivemos na preservação. Tudo é preservação. Nós preservamos a nossa vida, nós queremos preservar a nossa juventude. Se faz campanha para você ter uma boa alimentação, para você, de alguma maneira, preservar a sua saúde e a sua longevidade e preservar a fertilidade. E quando eu dou para você um exemplo da importância da doação de óvulos. Como o mundo mudou. Essa é uma das minhas reflexões, a velocidade que o mundo se modifica. Eu vou há muito tempo, vivo para ir em todos os congressos do mundo, eu adoro, vou agora para o americano no fim de outubro também, mas você vai ver do lado dos estandes comerciais. Até uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, não existia estande de banco de óvulos. Agora tem 3, 4, 5 empresas. Quer dizer, se tem empresas de banco de ovos, é porque tem alguém que está consumindo. Tem demanda, claro. Então, mostra um crescimento dessa necessidade. E vou abrir parênteses também, que eu estou sufocando a Mariana, porque cada dia é um setor que cresce mais. E ela dá conta, eu não sei como ela aguenta aquela mulher lá. Toda hora eu falo, Nossa, só queria um pouco da paz dela, só queria um pouco, calma, Lu, eu só queria isso. então E eu falo, ela vai, assim. estou preocupado com você. Eu mesmo, imagina isso aqui, ela tem o ritmo dela direitinho. Mas é um setor que cresce muito. E sempre abrangendo todos os setores. O que está somando? E isso está somando, não fugindo do assunto, a preservação da fertilidade, do congelamento do óvulos, pacientes que sobrevivem, que ultrapassam o câncer de mama, que perderam a sua fertilidade porque até estão numa idade avançada. Muitas acontece isso, casam novamente. Então, você consegue ir preservando a fertilidade, você consegue manter. Então, aquele útero que era retirado, você tem uma alternativa diferente. Quem perdeu o óvulo, você consegue, com o óvulo congelado, dar ela a oportunidade. Teve um caso agora, que foi um caso lindo, maravilhoso, e eu brinco muito com ela porque ela é muito questionadora. Cada pessoa tem uma característica. Nós convivemos, eu convivo bem com todos os tipos de pessoas. Acho uma maravilha no meu trabalho é trabalhar com vários tipos de temperamento. Aquela que acata tudo, aquela que é um pouco mais questionadora, mas eu gosto de todas elas. E essa especial, ela questiona tudo. Mas eu levo numa boa também ela, porque eu convivo bem com esse tipo de relacionamento. E ela não podia tomar remédio nenhum. E aí foi direitinho, com suco natural, bonitinho, sem dar remédio nenhum, devagarinho, engravidou. Está super, super, super feliz. Ai, que legal. E virou piada já. Eu brinco com ela, que eu chamo, tá aqui a paciente que eu faço o ultrassom dela, que me dá mais trabalho. Ela dá risada. E ela fala, o senhor me ama. Eu falo, eu amo, não vivo sem você. Tá certo? Agora me enche. Doutor, olha, eu tô com uma pergunta aqui, ó. Como funciona a FIV com ovidiano para quem teve triplo negativo? Repete. Como é que teve o quê? Está escrito assim, como funciona a FIVA com ovidiano para quem teve triplo negativo? Eu não sei que é ovidiano. Acho que a pergunta chegou aqui para mim, uma pergunta. Deixa eu ver.
Depois tem uma outra pergunta também mais simples. Câncer triplo negativo. Não, eu acho Alguma... uma dessas perguntas, eu quero ver até que chegou para mim também aqui, que era pacientes que eu preciso ver o que é. Eu não estou entendendo muito bem essa pergunta. Câncer. Triplo negativo. A pergunta inteira? Eu não entendo essa pergunta, qual o significado. Depois a gente vê e a gente responde. Então, se você puder depois mandar de novo, porque isso eu recebi nos stories. E a outra pergunta que eu tenho aqui é: os hormônios tomados durante a FIV podem ser perigosos para quem já teve câncer? Olha, depende muito. Aí vem a pergunta que eu vou conversar sempre com o mastologista ou oncologista. O que ele me autoriza? Às vezes ele fala, vai devagar. E aí se encaixa o que nós chamamos da mini-FIV. Okay. Então, aí você fala, olha, vou fazer mini-FIV, tendo pouco óvulo, então aí eu faço com pouco hormônio, eu uso letrozol, que se usa muito no tratamento de câncer oncológico, para baixar o estradiol. Então, aí você vai devagar. Então, aí tem alguns que falam para mim assim, não, fica tranquilo que ela tem receptor negativo, fica à vontade. Tem outros casos que a paciente vai começar com uma quimioterapia, mas tem que ser logo. E aí eu pergunto, qual o prazo que você me dá? Ele falou, olha, daqui 1 mês e meio, e aí vem essa história interessante. Muitas das coisas desenvolveram com o câncer, com o câncer. Porque hoje em dia, quando nós falamos de duostem, acredite ou não, de estimular o ovário na fase lútea, que é depois da ovulação, isso começou há muitos anos atrás com a preservação da fertilidade. Porque quando a paciente tem aquele tempo, ó, preciso começar com a quimioterapia no máximo em 20 dias. Você já começa em qualquer fase a estimular. Hoje em dia, a gente já fala que pode estimular em qualquer fase. Tem algumas diferenças, mas no desespero, que você tem pressa, você pode estimular em qualquer fase. É lógico que se você escolher melhor, você ao invés de ter 15 óvulos, ao invés de ter 8 óvulos, você pode ter 15. Mas mesmo assim é uma alternativa que permite você congelar óvulos em qualquer fase. E o mais interessante, quando vieram os primeiros protocolos para estimular na fase lútea, eles eram super complexos. Tinha que dar o cetrotil e o galutran antes, para depois começar. Hoje em dia se aprendeu que é totalmente diferente. Eu quero ver se tem mais alguma perguntinha aqui que me mandaram. Eu quero ver se tinha aqui. Aqui tem uma pergunta interessante, perguntando: o câncer com receptor hormonal positivo, como seria a FIV? Então, esse é um caso daqueles que a gente pode fazer a FIV, repetindo mais uma vez. Depois de eu conversar com o oncologista, com o mastologista, eu tenho que fazer com baixa dosagem hormonal. Sempre baixinho, porque isso pode estimular. Então, existe sempre um tratamento específico. Tem uma pergunta aqui da Isabel, ela colocou se há positivo para hormônio estrogênio e progesterona, para fazer a FIV com óvulos doados depois do fim do tratamento? Então, lógico, com a autorização dele. E aí, nesse caso, vai ter que, se ela estiver menstruando, o ciclo espontâneo é a solução. Porque aí você deixa o hormônio próprio dela. E aí você tem essas estratégias que você não permite. Aí, lógico, que a gente usa hoje em dia, na hora que você faz o trigger para produzir a maturação, você faz com aqueles análogos para não deixar subir o estradiol. E tem uma perguntinha aqui também, após quanto tempo do tratamento de câncer posso fazer o tratamento de fertilização in vitro? E aí vai depender do câncer que tem. Quando você tem alguns tipos de câncer, quimioterapia, conforme o esquema de quimioterapia que foi utilizado, você tem que dar um tempinho porque ele intoxicou os seus óvulos. Se eu vou usar o seu óvulo para uma fertilização, ou no caso masculino, se ele fez uma quimioterapia e quer engravidar, ele pode causar algum dano no DNA daqueles espermatozoides ou óvulos durante um certo período. Quanto tempo depois? 1 ano? 2 anos? Eu não consigo responder, mas eu mesmo,
quando tem, eu não sei qual o esquema, eu vou consultar o oncologista ou quimioterapeuta. Qual o tempo que você me dá para começar o tratamento? E, na verdade, a medicina é muito dinâmica. Então, os quimioterápicos que aparecem hoje, daqui a pouco tem outro. Nós, da reprodução, não temos, não acompanhamos a evolução da oncologia em detalhes. Então, da mesma maneira que para nós, da reprodução, cada vez tem um protocolo novo, cada vez um medicamento novo, cada vez um esquema novo, e é uma coisa que leva uma luta. Então, eu vou para o Congresso Americano agora fazer o quê? Bom, 95% do que vai se falar, estou cansado de ouvir. É a mesma coisa de sempre. Mas eu vou buscar aqueles 5 ou 10% que alguém pode soltar e eu vou melhorar. Mas alguma coisa sempre. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, que eu não desprezo nenhum conhecimento. Se eu tiver alguém falando sobre um assunto que eu estou cansado de ouvir, eu presto muita atenção, porque sempre vai falar alguma coisa que eu não sei. Ou vai despontar alguma ideia diferente que eu não tinha pensado nisso antes. Então, eu não desprezo nenhum conhecimento. Isso é filosofia de vida, viu? Porque eu falo que um tempo atrás, no consultório, por uma razão daquele momento, eu passava para tomar um café ali do lado, num posto de gasolina, se lembra que ia lá. E eu conversava muito com o balconista, o Manuel. E ele sempre tinha algum comentário interessante que eu ficava pensando. E eu achei que eu aprendia com ele. E quando eu descia um pouco mais, tinha o comandante, que eu chamava de comandante, porque ele era do Exército, ele morreu com 100 anos esse ano. E ele tinha algumas frases que eu trago para mim que eu concordava. Como, por exemplo, sempre ache a qualidade das pessoas. Não fica pensando nos defeitos, procure as qualidades. Eu tenho essa filosofia. Todo mundo tem qualidade. Sempre diga aquilo que você viu, não que você ouviu dizer. Eu lembro direitinho as frases que ele falava. Olha, isso é de passagem. Ele gostava muito de mim, porque eu passava para falar com ele, ele repetia as mesmas coisas de sempre, mas eu achava que pela idade dele, eu tinha que dar uma atenção para ele, e ele ficava muito contente por aquela atenção que eu dava. E aí uma frase que também leva para mim: nada é tão bom nesse mundo como sobrepujar as dificuldades da vida. Então... Doutora Nanda, eu amo suas frases. Sério? Mas essa não é minha, é do comandante. Mas você falando tem outro peso. Assim, você fala de uma forma tão gostosa que entra, né? É boa. Mas eu vou te falar mais uma coisa que você não sabe. Outro dia você falou uma frase que eu escrevi, você falou, eu achei tão bonito. Eu falei, eu escrevi isso, meu Deus do céu, tão bonito. Eu gostei. Eu não achei que estava você falando. Nossa, que eu botei a expressão máxima do amor do casal, é o desejo mútuo de ter um filho. Até esqueci a frase. Então... Está aqui no livro. Eu vou ler, porque eu coloquei aqui no livro. Olha aqui, eu vou ler. Está aqui, ó, gente. No meu livro está a frase dele. A expressão máxima do amor de um casal é o desejo mútuo de ter um filho. É a vontade explícita da realização do sonho de estarem juntos, cuidando de uma nova vida. Nada mais interessa. Tudo além passa a ser só detalhes. Doutor Arnaldo Cambiaso. Nossa, que chique. Até é lindo. Eu vou botar. Tem uma que eu ia botar, mas eu botei assim, que eu botei, eu botei como é que é? O sexo. O sexo é um desejo. Esqueci. Vou lembrar. Boa. Tem a Mel, a Melissa, ela adora uma frase que o senhor fala da gota do oceano também. Ela adora essa frase. Das vezes que eu já falei com ela, que é nutricionista, a Melissa Tato, e ela fala, ai, Luli, doutor Arnaldo fala essa frase das gotas do oceano, sabe? As frases dele são ótimas. Doutor Arnaldo, deixa eu, daqui a pouco, tomara que o Instagram não derrube a minha live, porque ele estava fazendo isso. Mas eu quero só dar uma geral aqui no que a gente falou, da importância da preservação da fertilidade com pacientes oncológicos. Então, assim, a gente não tem data, né, não tem época para se fazer isso, tá? Nós também precisamos ficar atentos. Se a pessoa não passou por um processo ainda de tratamento com quimioterapia, radioterapia, ela pode, sem problema, preservar a fertilidade dela,
né? Isso, eu já li em alguns lugares que isso não é tão demorado o processo, né? Que o processo pode ser rápido, especialmente porque ela está nesse tratamento de câncer, né, doutor? Quanto tempo demora, mais ou menos? Se cair, e aí ou a gente entra de novo, ou depois eu abro uma caixa de respostas, tá? De pergunta e resposta. Mas quanto tempo que, quando uma paciente, ela descobriu que ela tem um problema de câncer e ela não vai fazer a quimioterapia imediatamente, quanto tempo ela consegue fazer essa parte de congelamento de óvulos? Não, eu acho que se ela não tiver tempo, vou começar pela urgência, pode vir, vamos começar com os exames básicos enquanto está estimulando a parte dos exames, imediatos em qualquer fase do ciclo. Lógico que eu converso com um oncologista para ver se lá se vai limitar de tempo, certo? Agora, se eu tiver o tempo que eu quiser, então lógico eu vou ver os exames, ver o melhor momento, não começa pela fase folicular, se está o número de folículos, que lógico que no caso, até nesses casos, dependendo da reserva ovariana dela, se eu tiver tempo de fazer várias estimulações, quanto maior o número de óvulos que eu conseguir congelar, maior vai ser a chance no futuro. Então eu vou ter que me adaptar à situação que ela me oferece. Quem é dono do tempo não sou eu, é ela e o oncologista. Você fala, não, fica tranquilo, você tem 6 meses. Aí eu vou conversar com ela, olha, a sua reserva ovariana é de 1, então você vai ter no máximo 6, 8 óvulos, o ideal é você ter uns 15 óvulos, o ideal seria você fazer 2, 3 estimulações para atingir esse número. Ah, tranquilo. Aí se faz sempre, eu tenho uma preocupação com a parte financeira também do casal, da mulher, se ela for solteira, porque as pessoas não estão preparadas para ser uma urgência, cada um tem a sua maneira, o seu suporte financeiro, e aí eu faço. Mas assim, o tempo que me der, eu me adapto a ele. Legal. E a outra pergunta que eu ia fazer o caso de tratamento de fertilização in vitro para pacientes oncológicos, para mulheres com câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, não é só ovo-doação, né? Então ela tem a possibilidade de fazer a FIV com os ovos. Sempre vai ser uma fertilização in vitro, né? Sempre vai ser uma FIV, né? Vai precisar de uma reprodução assistida, aí vai ser a FIV. Esticando um pouco mais, esticando rapidinho, não é só o congelamento de ovos, você pode tirar um fragmento de ovário, congelar o fragmento e reimplantar, também pode, tá certo? Então, em alguns casos, hoje em dia já se consegue taxa de gravidez com implante de fragmentos de ovário, até 30% você consegue de gravidez. Então, em alguns casos que não dá, esse caso que eu contei para você, que tinha metástase, não dava para estimular o ovário dela, estava na sala já. Colhei os fragmentos dela, se houvesse possibilidade, eu podia reimplantar. No caso dela, até seria, se ela não tivesse normal, mesmo sem ovário, a gente pode implantar no braço dela e simular e crescer os folículos aqui e você aspirar o folículo e aí do braço. Pode fazer isso aqui. Seria uma possibilidade para quem não tem o ovário. Então, ela tem até hoje os fragmentos congelados, que eu sabe está ótima, mas sempre tem uma alternativa. No caso dela, seria o xenotransplante. Lembrei da minha frase, que eu botei que o sexo o sexo deve ser uma manifestação espontânea de um casal. Sexo é bom, mas com amor é muito melhor. Se for para engravidar, é divino. Ai, que lindo, doutor. Você tem que fazer escrever uma coisa assim de anedota, assim, sabe? De frases. É muito legal, muito legal. Sabe quando é que vem essas frases? Quando eu estou correndo no Ibirapuera. Aí que vem essas, nossa, às vezes eu esqueço, nossa, fica legal, mas é coisa espontânea só. Não são produzidas. E outra pergunta que eu quero fazer, doutor, não me derrubaram da live, que bom. Quando a paciente oncológica também, então ela tem dá para fazer o tratamento com os fragmentos dela mesmo, certo? Ou com os óvulos dela antes da transferência, ou pode ser com óvulos doados também, ou pode ser com embriodoação também, ou seja, tem muitas opções, não dá para falar que não tem chance, né? Então, essa dor que fica imediata, eu sei que é difícil falar, só quem vive sabe, mas você não perde a chance, você ainda tem chance, né? Eu acho que isso é muito legal, a gente... E esses casos que você faz transplante de fragmento, você comentou, não é obrigatório fazer fertilização in vitro. Tem muitos pacientes que engravidaram espontaneamente
com reimplante do fragmento do ovário dela mesma. E uma vez, o Donet, que é um médico belga, queria propor isso, mudando de assunto, fazer isso de rotina, para que as mulheres fizessem isso com a prole constituída, tirassem o fragmento do ovário, para quando chegassem na menopausa, elas reimplantassem aquele fragmento no ovário, para que ela pudesse ter os hormônios naturais e não precisasse fazer reposição hormonal. Mas você convencer uma mulher que tem filhos pequenos, passar uma laparoscopia só para tirar um pedacinho e reimplantar na menopausa, é difícil. Mas é que ele gosta das dúvidas, né? Mas é uma mas isso é para a gente ver o quanto está avançada a medicina, né? Isso a gente consegue enxergar, porque imagina, doutor, e vou até te dizer, se o senhor fizer qualquer coisa, um post, qualquer coisa assim, ou tiver alguma informação mais profunda sobre esqueci o nome, xenotransplante. E colocar uma fragmento em animal de laboratório? Isso. Me marca ou me manda, assim, que eu quero saber um pouco mais, porque eu quero falar mais deles esse mês especialmente, assim. Porque eu acho que é importante, se o senhor for fazer qualquer coisa assim, pode me marcar que eu replico. Porque eu acho que é importante a informação. Tá certo. Aliás, você fala isso para falar sobre... Eu gosto de falar, pacientes com endometriose, que tem uma endometriose agressiva no ovário, que vão perder a fertilidade. Também você tira um fragmento de ovário, você congela. Se ela perder a fertilidade pela endometriose, eu sei que o assunto não é de oncologia, mas é uma alternativa. Você pode preservar a fertilidade em outras situações também. Tem muita... A preservação da fertilidade é importante não só na oncologia, na endometriose, doenças autoimunes, tem um monte de possibilidades. Doutor, eu quero ler uma mensagem aqui da Isa de novo, Bel, que eu fico muito feliz, porque toda vez que eu vou terminar uma live eu falo, se eu conseguir ajudar, né? Se a gente conseguir ajudar com essas informações, uma pessoa, eu já estou muito, muito feliz, porque eu sei que ela vai multiplicar. E aí ela escreveu aqui, após o diagnóstico fiquei sem chão, mas agora estou esperançosa. Tenho chances, tenho chances ainda me traz paz. Né? Então, olha que importante que é a gente conseguir passar essas informações para gente que não tem, né? Para gente que ainda não tem. E aí ela coloca aqui, quero muito ter outro bebê. Infelizmente perdi minha filha Kiara, tem um bebezinho irmão, né? E ela, para nós, é um casal, vai sorrir novamente. Então, assim, ainda tem chance, eu acho que isso é importante, é super válido, né? Doutor, eu quero te... eu pode lembro falar. de uma coisa, tem toda essa parte de preservação da fertilidade de pacientes com câncer num site chamado vidaconcebida.com.br. Depois eu confirmar, vai ser o número, é vidaconcebida.com.br. Depois, se não for esse exatamente, eu falo para você, vidaconcebida.com.br. Não, eu vou atrás. Eu vou atrás porque eu sei importante, assim, a gente está passando informação, doutor, ainda mais quando a gente tem um alcance muito grande, uma vai passando para outra, a gente vai chegando. Eu acho que a informação liberta. Eu sempre falo para as pessoas, a informação liberta. E a gente precisa passar, porque tem muita gente que não tem acesso à informação ainda. Parece torto, né? Mas infelizmente ainda existe. Tem muita gente com falta de informação. E, doutor Arnaldo, eu quero te dizer assim, que eu te agradeço muito, muito. Às vezes eu paro de falar um pouco do senhor, porque as pessoas falam, ai, mas ela fala tanto dele. Claro que eu falo, gente. Ele é a ferramenta de Deus que Deus usou para trazer minhas filhas, meus laços de fita, gente. Não tem como eu não falar dele, assim. Eu posso não falar dele, mas ele está no meu coração, porque cada vez que eu falo da minha história, ele está comigo, né, doutor? E assim, eu falo disso, falo da importância também da clínica, da importância da equipe, da importância do acolhimento, da importância de... Eu me sentia em casa, assim, eu moro nos Estados Unidos, cada vez que eu chegava no Brasil e que eu ia para a clínica, eu tinha vontade de chegar logo na clínica, porque era como se eu imaginava, assim, eu sentia que eu estava entrando, assim, numa porta, sabe, num portal, assim, e todo o problema meu ficava lá atrás.
E desde a recepcionista, assim, até a senhora que limpava, que eu não lembro o nome dela, mas a Fran que tirava sangue, todas as enfermeiras, sem exceção, todos os médicos. Doutor Rogério, passei com ele. A doutora Paula, que eu tive o susto e foi que o senhor não estava. Então, assim, eu sou tão grata, doutor, tão grata pela IPGO, né? Especialmente pelo senhor. Por tudo, e por tanto que o senhor respeita o trabalho que eu estou fazendo, porque virou um trabalho, o senhor sabe. O senhor me viu quando o senhor me recebeu, o senhor viu as minhas angústias. Talvez o senhor não lembre disso, né? Porque a gente aqui, o senhor passa todos os dias por histórias, e a gente, como paciente, assim, a gente não esquece. As pessoas falam, quando não esquece nunca. Então, assim, eu quero te agradecer de novo. Eu vou te agradecer sempre, 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 sempre. Assim, o seu nome está no coração das minhas filhas, sabe? Tudo que eu vou falar, ela fala, o doutor Arnaldo que pôs uma sementinha. É ele. Tá bom. Adorei falar com você também. Toda hora eu deixo o link do seu Instagram direto, porque eu acho que faz muito bem para os pacientes. Já passo direto para o WhatsApp delas, para saber como a sua realidade ajuda muito os pacientes. Adorei falar com você e estarei sempre à disposição quando você quiser qualquer novidade. Estamos juntos. Obrigada, doutora. Eu vou deixar a live gravada e vou marcar o senhor para deixar na sua página também. E qualquer dúvida que tenha, eu te marco e o senhor faz aquele bate-bola que o senhor faz lá do Story, que é muito legal também. Tá bom? Então, obrigada pelo pessoal que ficou aqui. Se ficou alguma resposta sobrando, vocês mandam pra gente e a gente responde. Um beijo, doutor. Obrigada. Dá um beijo na Mari. Fala que eu tô morrendo de saudade. Então, tchau, tchau. Tchau. Tchau.